Oi, pessoal! Aqui é o canal Michael Kyle Te Conta. Hoje vamos experimentar algo novo e dar uma olhada em um filme chamado Till Death, dirigido por S.K. Dale. Então vamos começar. No início do filme, somos apresentados a uma garota chamada Emma Davenport, que está dirigindo para o escritório de seu marido após terminar um caso extraconjugal com Tom, um dos empregados de seu marido. Terminar esse caso foi extremamente difícil para ela, já que tanto Tom quanto Emma haviam se apaixonado profundamente um pelo outro. Mas como era o aniversário de casamento no dia seguinte, com o coração pesado, ela decidiu fazê-lo. Quando ela vai ao escritório do marido, encontra um processo em sua mesa que desencadeia uma série de flashbacks perturbadores. O caso era um roubo envolvendo Emma. Um ladrão chamado Bob uma vez atacou Emma e a espancou e machucou gravemente. Durante a luta, Emma cegou o atacante e ele foi condenado a 10 anos de prisão depois de ser capturado. O marido de Emma então volta para o escritório e tira o arquivo dela, dizendo que isso desencadearia sua ansiedade. Revela-se que o marido de Emma é um advogado de sucesso chamado Mark Webster. Já se passou um ano desde que se casaram e o casal parece ter perdido o amor. Mark é muito controlador e Emma parece estar infeliz com ele. Depois de notar que Emma não está usando o vestido que ele mandou, ele decide mandá-la de volta para casa para trocá-lo. Quando Mark e Emma saem do escritório, encontram Tom no elevador. O coração de Emma para por um momento, mas Tom permanece calmo e sereno. Mark apresenta Tom à sua esposa, e parece estar completamente alheio ao caso deles. Mais tarde, Mark leva sua esposa para jantar em um restaurante chique e lhe dá um colar de aço como presente. Emma também dá ao marido um presente, ingressos para o Super Bowl onde ele sempre quis ir, mas ele recusa o presente dela de forma descarada antes de deixar os ingressos no restaurante. Depois de sair do restaurante, Mark diz a Emma que tem uma última surpresa para ela. Ele então a venda e a leva para um passeio mais de uma hora depois. A venda começa a irritar Emma e ela começa a reclamar. Depois de um tempo, ela acaba tirando a venda e vê que chegaram à casa de campo, um lugar que guardava muitas de suas memórias felizes. Dentro da casa, Mark novamente deixa Emma lá embaixo vendada com instruções para tirar a venda após contar. Assim que termina, ela o retira para ver a casa lindamente decorada com velas acesas por toda a casa e pétalas espalhadas pelo chão. Seguindo os pedais, Emma é levada a um quarto onde inúmeras fotos dela com Mark estão penduradas. Um toca-discos no canto está tocando a música do casamento deles. Isso a deixa extremamente feliz, e ela sai da sala com um sorriso para subir as escadas até um quarto onde Mark a espera com 2 taças de champanhe. Mark diz a ela que sabe que as coisas não têm estado bem entre eles, e pede mais uma chance para melhorar o relacionamento. Depois de uma noite de paixão intensa, eles vão dormir juntos na manhã seguinte. Depois que Emma acorda, Mark pergunta se ela teve sonhos doces. Emma se encontra algemada à mão dele e levanta-se, perguntando do que se trata. Mark se vira para ela e diz: "É hora de acordar, antes de se disparar na cabeça." Em um estado de completa desorientação, Emma tenta entender o que aconteceu. Ela se recompõe e começa a tentar abrir as algemas. Ela tenta usar a arma com a qual Mark cometeu suicídio, mas não tem balas. Ela tenta pedir ajuda com o telefone de Mark, mas o encontra sem bateria. Ela então vai até o guarda-roupa, arrastando o corpo de Mark atrás dela, mas não encontra nada além do seu vestido de noiva pendurado lá. Ela tira o vestido do cabide e vê um cofre atrás dele com uma combinação desconhecida. Ela veste a camisa ensanguentada de Mark e usa o vestido de noiva para arrastar o corpo dele. Ela desce as escadas e cai, incapaz de carregar o peso de Mark. Depois de chegar ao fundo, ela vai procurar seu celular, que encontra submerso no vaso sobre a mesa e percebe que não funciona mais. Emma procura por toda a casa qualquer objeto cortante para cortar as algemas, mas não encontra nenhum. Enquanto procura, ela encontra as chaves do carro do marido na lixeira. Ela então arrasta o corpo de Mark para a garagem através da neve profunda, descalça, com os pés envoltos em pedaços cortados do seu vestido de noiva. Depois de chegar à garagem, ela entra no carro, puxando o corpo junto, mas percebe que Mark esvaziou o tanque do carro. A música do casamento deles começa a tocar no carro antes de uma gravação de voz deixada por Mark começar a tocar. Através dessa gravação, Emma descobre que Mark já sabia sobre o caso dela. Ele sempre se considerou superior a Emma, e embora a tivesse abençoado com os luxos que lhe dera, pelos quais ela deveria adorá-lo. Segundo ele, estava sendo chamado, mas seu orgulho não permitiria que ele morresse e deixasse Emma para viver sua melhor vida com Tom. Emma volta para dentro de casa e começa a procurar ferramentas afiadas no porão. Mas para seu desespero,
todas as ferramentas foram tiradas de seus lugares. Arrastando o cadáver para fora do porão, ela lhe diz que já carregava seu peso morto muito antes de ele colocar uma bala na cabeça. Ela então arrasta o cadáver para o quarto onde suas fotos foram penduradas na noite passada. Desta vez, há fotos dela com Tom por toda a parte, e bem à frente há uma foto de Bob, seu agressor, que desde o ataque sempre lhe causava ataques de pânico. Do toca-discos, pode-se ouvir uma gravação de seu depoimento à polícia, no qual ela contou sobre o ataque e como cegou Bob em um olho com suas chaves. Ela então ouve um carro se aproximando de sua porta e corre até lá. Ela encontra Tom parado na porta dela. Tom diz a ela que recebeu uma mensagem do telefone dela dizendo que ela precisava de ajuda na casa do lago. Emma diz a ele que a mensagem foi enviada por Mark, não por ela. Tom lhe diz que o escritório de Mark foi invadido pela polícia, e todos descobriram sobre os documentos legais manipulados dele. Ela então percebe que Mark viu a pobreza se aproximando e decidiu descer, levando Emma com ele. Emma diz a Tom para chamar a polícia. Inicialmente, ele recusa, dizendo que a polícia não acreditaria na história deles, então eles deveriam administrar a verdade. Mas ela lhe diz que Mark deve ter planejado algo horrível para eles, então eles devem chamar a polícia imediatamente. Tom se vira para pegar seu telefone no carro e vê outro carro se aproximando da casa de campo. Ele pergunta a Emma se ela reconhece o carro, dizendo que tinha visto aquele carro estacionado ao lado da estrada. Como se uma pessoa estivesse dentro esperando por algo, Emma diz a Tom que eles precisam correr, mas ele diz a ela que não podem correr na neve. Apesar dos avisos de Emma, ele sai e diz a ela para não abrir a porta para ninguém, exceto para ele. O carro chega à casa, e sai um cara dizendo a Tom que ele foi chamado para consertar um cano na casa. Tom diz a ele que o proprietário não está em casa e que ele deve voltar mais tarde. O cara então pergunta se pode usar as instalações da casa, mas Tom nega a permissão. O homem então volta para o carro, mas atrás dele, Bob sai e esfaqueia Tom até a morte. Ambos os homens então entram na casa. Bob parece determinado a matar, enquanto o outro parece estar em um estado de medo e confusão, repetidamente dizendo que assassinato não era o que ele havia assinado e que eles deveriam ir embora. Bob tenta acalmar o outro homem, que é seu irmão Jimmy, e diz a ele que precisam procurar por Emma. Enquanto isso, Emma escapa da casa e vai para o galpão, onde encontra um barco coberto com um pano. Ela usa a âncora do barco para cortar as algemas, mas devido ao som surdo criado, Jimmy entra no galpão. Ela rapidamente se deita no barco, puxando o pano sobre si, e Jimmy não a nota. Em vez disso, o pobre garoto fica enjoado ao ver todo o sangue de Mark e corre de volta para fora para informar seu irmão. Jimmy volta para o galpão com Bob, mas nesse momento, Emma já tinha saído do barco e se escondido embaixo dele. Jimmy tenta convencer seu irmão a ir embora, pois a garota poderia estar a milhas de distância naquele momento. Mas Bob vê uma pegada de sangue ao lado do barco e percebe que Emma não tinha sapatos, sem os quais ela não poderia ter ido longe na neve. A conversa dos homens revela a Emma que eles foram enviados por Mark para matá-la e que a recompensa deles está no cofre dentro da casa, cuja combinação eles acreditam que Emma saiba. Quando os homens saem, ela sai e encontra um recipiente cheio de gasolina no galpão. Ela começa a arrastá-lo para a garagem. Quando Jimmy passa a poucos metros de distância, ela se deita na neve, e Jimmy não a nota. Ela consegue chegar ao carro e começa para abastecê-lo, mas Bob entra na garagem e começa a procurá-la. Ela consegue se manter escondida, mas para seu desespero, Bob percebe que o combustível está sendo abastecido e fura os pneus do carro. Emma então corre para o porão. Quando ela se aproxima da porta que leva para a casa, ela nota Jimmy arrastando o corpo de Mark para fora. Lá embaixo, no porão, Bob quase alcançou a escada em que ela está sentada. Sentindo-se encurralada, ela usa as chaves do carro para fazer o alarme disparar como uma distração. Ambos os homens correm para fora, dando-lhe tempo para se esconder. Quando ela não é encontrada na garagem, Bob percebe que eles estavam perto dela e que ela fez isso para distraí-los. Isso aumenta suas esperanças, pois agora eles têm certeza de que ela ainda está dentro da casa. Entrando, Emma calça os sapatos de Tom e se esconde no sótão. O som pesado de seus passos chama a atenção dos homens, fazendo Bob correr para o sótão. Emma consegue acertar Bob com um taco de golfe, após o qual ele cai do sótão para o chão da casa. Quando Jimmy vem verificar seu irmão, Emma também o derruba e os tranca dentro do quarto. Ela então sai e entra no carro de Tom, mas, infelizmente, Bob consegue alcançá-la e a puxa para fora do carro. Ela consegue ligar para o 911,
mas não consegue contar a ninguém sobre sua situação. Jimmy entra em pânico e mais uma vez tenta convencer seu irmão a fugir, pois a polícia poderia rastrear a ligação até o local. Mas Bob o ameaça e se recusa a ir sem pegar os diamantes que eles deveriam receber como recompensa. Emma diz a Bob que não sabe a combinação do cofre, mas ele a chuta, deixando-a inconsciente. Quando ela recupera a consciência, encontra-se algemada ao corpo de Mark novamente. Os homens são vistos arrastando o cofre até ela. Ela novamente lhes diz que não sabe a combinação, mas Bob lhe diz que é a data em que Mark pediu ela em casamento, o que ela, claro, sabe. Ela se recusa a lhes dizer a data, dizendo que eles a matarão depois. Mas Bob ameaça torturá-la até que ela lhes dê o que precisam. Jimmy tenta parar Bob, mas Bob o joga no chão. Jimmy encontra a arma que Mark usou para cometer suicídio debaixo da cama e a aponta para Bob, dizendo para ele parar. Jimmy então decide que eles vão soltar Emma e ela lhes dará a data. Então, eles vão embora sem machucá-la. Emma concorda, e depois que Jimmy a solta, ela lhes dá a data. Eles abrem o cofre, mas dentro, em vez de diamantes, há uma pequena serra na qual estão escritas as palavras. Os diamantes estão próximos ao coração, estão escritos. Emma percebe que os diamantes estão no colar de aço que Mark lhe deu. Ela tenta tirá-lo, mas não sai. Bob comenta que Mark não queria que o colar fosse cortado dela, mas que ele queria que Emma fosse cortada do colar. Emma entra em pânico, e tanto Jimmy quanto Emma começam a tentar tirá-lo usando alicates e força, mas em vão. Bob pega a arma do bolso de trás de Jimmy e a aponta para ele, dizendo para ele sair do seu caminho. Ele então tenta atirar em Emma, e percebe que não há balas na arma. Os homens então começam a lutar, e durante a luta, Bob empurra Jimmy de volta para a parede, onde um dos ganchos a perfura, matando-o instantaneamente. Emma então ataca Bob com uma faca, e após um breve struggle, ela consegue jogá-lo no chão e algemá-lo ao corpo de Mark. Ela então desce correndo, mas Bob continua a persegui-la, arrastando o corpo de Mark atrás dele. Emma corre para o carro e começa a dirigir, mas perde o controle e bate. Bob a persegue, mas ela sai do carro e começa a rastejar. Bob a alcança e a ataca com uma faca que ela desvia, e é empurrada para o topo do lago congelado. Emma o empurra com força para o lado, fazendo com que a camada de gelo sob ele se quebre, fazendo com que ele caia na água congelante. Mas ele se agarra a Emma, puxando-a para baixo com ele também. Emma enfia a faca em seu olho, fazendo-o gritar de dor, após o que ele a solta e é puxado para baixo na água devido ao peso de Mark. Emma nada até a superfície, quebrando a camada de gelo com uma faca. Ela então sai da água gelada e se deita no gelo. Ela tira a aliança de casamento e a deixa rolar para a água enquanto as sirenes da polícia começam a ser ouvidas ao longe, o que significa que a chamada foi rastreada e ela foi salva. Deixe-me saber como você achou o vídeo nos comentários abaixo. Certifique-se de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir.